O recepcionista como primeiro contato no SUS. O recepcionista é o primeiro contato do usuário com o serviço de saúde no SUS. A gente já viu isso, já falou sobre isso várias vezes. Seu trabalho envolve a escuta de queixas, escuta, né, de sinais, de sintomas, dúvidas, né? O paciente, muitas das vezes, ele vai tirar dúvidas com o recepcionista, ele vai ouvir angústias desse paciente, o recepcionista vai ouvir as angústias do paciente, vai entender as expectativas dos usuários. Então, vocês são um ponto muito chave, né, para que o atendimento continue dando certo. Porque muitas das vezes é com vocês também que o paciente vai relatar algumas coisas que às vezes para o profissional ele não fala. Age como ponte para os demais serviços, resguardando a integridade do cuidado. Então, vocês, já falei sobre isso também, vocês são ponte entre profissionais, entre outros estabelecimentos de saúde. É vocês que ligam o paciente aos cuidados que ele vai receber. A atitude de acolhimento e resolutividade é essencial para formar um vínculo com esse paciente, tá? E com a unidade também, com as pessoas que ali estão. Acolhimento para o Ministério da Saúde. A definição do Ministério da Saúde para acolhimento é que o acolhimento é uma ação tecnoassistencial que pressupõe a mudança na relação profissional-usuário. Então, é uma relação técnica e de assistência que pressupõe mudanças na relação entre as pessoas, entre o profissional, o usuário, né, entre as pessoas que ali estão. Ela se baseia em parâmetros técnicos, éticos, humanitários e de solidariedade. Reconhece o usuário como sujeito e participante ativo no processo de produção da saúde. Então, a gente não está lidando, quando a gente fala de acolhimento, eu gosto muito de falar isso nas aulas da enfermagem, né? Que quando a gente fala de acolhimento, a gente não está falando de atender qualquer um, sabe? Não é a mesma coisa que lidar com máquinas, não é a mesma coisa que lidar com ferramentas. A gente está lidando com um ser humano, com um sujeito, com alguém ativo, com alguém participativo, que deve ser parte daquilo que ele vai receber, daquela assistência que ele vai receber. Então, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser entendido como um todo, tá? Para que a gente consiga acolhê-lo de forma respeitosa. Isso tudo implica ouvir os pedidos, pactuar as respostas mais adequadas aos usuários. Então, eu preciso entender o que o meu usuário precisa, o que o meu paciente precisa, e pensar na melhor forma de responder ele, pensar na melhor forma de conversar com ele, né? Não, imagina, a pessoa já chega ali doente, cheia, né, de problemas na cabeça, porque a doença ela acaba deixando a pessoa mais fragilizada, e você responde ela com frieza, com rigidez. Imagina, não é legal, não é isso que é acolhimento. Isso é totalmente o contrário. A Política Nacional de Humanização, o Humaniza SUS, busca reestruturar o modelo de assistência humanizando o atendimento. Então, essa Política Nacional de Humanização, acho que ela já até foi citada em algumas aulas, ela orienta tudo sobre como um trabalho deve ser acolhedor, humanizado, como que a gente trata a pessoa como realmente um ser humano, e não como qualquer coisa, né? Como um robô, um objeto ou algo que não tem importância. Acolhimento inclui respeito, receptividade, solidariedade, escuta, atenção, estimulando o vínculo. Às vezes, o usuário ele quer só contar, ele quer só falar, ele quer só citar. E se a gente tem disponibilidade para ouvir, que às vezes também, né, o nosso serviço demanda de uma certa agilidade, mas se a gente tem disponibilidade de ouvir, de tentar entender, ouça. Às vezes é só isso que o usuário está precisando, às vezes é só isso que o paciente está precisando. Então, escuta, sabe? Dê atenção para o que ele está falando. Às vezes ele vai falar uma coisa importante que dá para você relatar.
ali na ficha dele, e que isso vai servir de base depois para o atendimento dele. Por enquanto, é só, mas a gente vai ter muito mais assunto referente a isso. Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço.